Olá! Vamos mergulhar hoje numa das formas mais perfeitas e onipresentes da geometria. É uma única linha curva que define um monte de coisas, desde a órbita dos planetas até o design das rodas que movem o nosso dia a dia. Vamos juntos desvendar os segredos da circunferência. Para começar, uma pergunta. Por que uma roda de bicicleta, uma aliança de casamento e um bambolê têm em comum? Parecem objetos completamente diferentes, certo? Mas, na verdade, todos eles compartilham uma única e elegante forma geométrica: a circunferência. Então, vamos direto ao ponto. Para a gente entender o poder dessa forma, a gente precisa de uma definição bem clara. Afinal, o que é exatamente uma circunferência? Olha, a definição formal pode até soar meio técnica, mas a ideia por trás dela é incrivelmente simples. Imagine um ponto fixo, parado no espaço. A circunferência é o conjunto de todos os outros pontos que estão exatamente à mesma distância daquele ponto central. É a definição pura da igualdade. E se a definição formal ainda parece um pouco abstrata, dá para simplificar ainda mais. Pensa assim, a circunferência é só a linha. O contorno, sabe? A bordinha de uma figura redonda? Nada mais. Simples desse jeito. Beleza, agora que a gente já sabe o que é, vamos dar uma olhada nas suas partes. Como qualquer estrutura, a circunferência tem uma anatomia fundamental. E conhecer essa anatomia é a chave para dominar o conceito de vez. Tudo começa bem aqui, no centro, que muitas vezes é representado pela letra O. Ele é como se fosse o coração da figura, o ponto de referência absoluto. Pensa nele como a âncora de tudo, porque é a partir dele que todas as outras medidas são feitas. Em seguida, a gente tem o raio. Ele é a linha que liga o centro a qualquer ponto lá na borda. A característica mágica do raio é que o comprimento dele é sempre o mesmo, não importa para qual direção ele aponte. É essa constância que define o tamanho exato da circunferência. E se a gente esticar esse raio até o outro lado, atravessando o centro, aí a gente tem o diâmetro. Ele é uma linha reta que cruza a figura de ponta a ponta, passando exatamente pelo centro. É a maior distância possível dentro da circunferência e tem uma relação super simples e fundamental. É sempre o dobro do raio. E a corda? Bom, a corda é simplesmente qualquer linha reta que liga dois pontos quaisquer na circunferência. E aqui vem o pulo do gato. Isso significa que todo diâmetro é um tipo especial de corda. Só que o contrário não é verdade. O diâmetro é, por definição, a maior corda possível que dá para traçar. Então vamos recapitular rapidinho. A gente tem o centro, que é a nossa âncora, o raio, que é a distância constante que define o tamanho, e o diâmetro, que nada mais é do que o dobro do raio e a maior corda que a gente pode desenhar. Agora vamos resolver a confusão mais comum de todas. Muita, mas muita gente usa as palavras circunferência e círculo como se fossem a mesma coisa. Mas elas não são. E vamos esclarecer essa diferença de uma vez por todas. A pergunta então é bem direta. Se a circunferência é só a linha, o que é um círculo? A resposta está na diferença fundamental entre o contorno e o que está dentro dele. A diferença é a seguinte: a circunferência é apenas a linha externa, a fronteira. Já o círculo é tudo o que está dentro dessa fronteira. É a linha e também toda a área interna, a superfície preenchida. A melhor analogia para não esquecer mais é esta. A circunferência é como um bambolê. É apenas a linha, o contorno unidimensional. O círculo, por outro lado, é como uma moeda. É a área, a superfície bidimensional que foi toda preenchida. Ok, já entendemos a forma e suas partes. Mas como é que a gente pode medir isso? A resposta está em um dos números mais famosos e misteriosos de toda a matemática. Ele mesmo, o π. E o que ele representa? Uma proporção mágica e constante. Não importa o tamanho da circunferência, seja um anel ou a órbita de um planeta, a razão entre o comprimento dela e o seu diâmetro é sempre esse mesmo número. O π, na verdade, é um número infinito, irracional, uma coisa de louco. Mas para a maioria dos nossos cálculos, a gente usa a sua aproximação mais famosa, 3,14. Esse é um número que destrava as fórmulas de medida tanto para a circunferência quanto para o círculo. Então, como a gente mede o comprimento da linha do contorno? Com uma fórmula simples, usando π, claro. O comprimento é igual a 2 vezes π multiplicado pelo raio. Com isso, a gente consegue calcular a distância exata de uma volta completa. E para a área interna? A superfície do círculo? A fórmula é igualmente elegante.
A área é igual a π multiplicado pelo raio ao quadrado. É incrível como o mesmo número mágico, o π, é a chave para calcular tanto o contorno quanto a área. Mas, no fim das contas, por que tudo isso importa? Porque uma vez que a gente entende essa geometria, a gente começa a enxergá-la em todos os lugares, moldando o nosso mundo de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Pensa só, as rodas que transportam a gente dependem dessa forma para um movimento contínuo e suave. Os ponteiros dos relógios desenham arcos perfeitos para marcar o tempo. De moedas a CDs, a eficiência e a simplicidade da circunferência estão na base de inúmeros objetos e invenções. Isso ilustra perfeitamente a jornada que a gente fez aqui. A gente começou com uma simples linha curva e descobriu como essa linha é, na verdade, um dos pilares da engenharia e do design no nosso mundo. E isso nos deixa com uma reflexão. Se uma forma que parece tão simples como a circunferência guarda tantos segredos e aplicações, que outras maravilhas da natureza e do design do universo a linguagem da matemática ainda pode nos revelar? A exploração está apenas começando.